Tempo agora neste Jornal das 7 para a habitual rubrica dedicada ao mundo dos blogs. Hoje, excepcionalmente conduzida pela Lara Santos. Boa tarde, Lara. A nuvem vulcânica mantém retido o Filipe Caetano algures na Europa, ele que é o habitual condutor desta rubrica. É verdade, Frederico. Muito boa tarde, bem-vindo ao Combate de Blogs, um espaço de debate irreverente. Temos, como habitualmente, 4 bloggers de serviço que discutem os temas que marcaram a semana. Rodrigo Moita de Deus, autor do blog 31 da Armada. Marta Rebelo, do blog de Esquerda. Miguel Morgado, do Cachimbo de Magritte. E Nuno Ramos de Almeida, do blog 5 Dias. Muito boa tarde aos 4, agradeço a vossa presença nesta rubrica. A primeira notícia de hoje é, obviamente, a ausência do Filipe Caetano, apresentador de serviço que ficou retido em Bruxelas e tem uma aventura para contar. Não é assim, Filipe? Boa tarde. Olá, Lara. Boa tarde. Sim, é uma odisseia. Eu acho que é mais do que uma aventura, é uma odisseia. Eu estou-vos a falar, e boa tarde aí aos meus convidados. Eu fui falando com eles ao longo da semana e fui mantendo-os informados do que se passava. Eles pediram-me para chegar a tempo, tinham confiança que eu ia chegar a tempo, mas o que é certo é que tive mesmo que defraudar as suas expectativas, não consegui estar aí no estúdio. Eu neste momento estou em Aveiro, estou aqui na estação de comboios de Aveiro, à espera da minha boleia para Lisboa. Isto 27 horas depois de ter saído de Bruxelas, 27. Saí de Bruxelas eram 16 horas em Portugal, 17 horas em Bruxelas, num autocarro que levava uma comitiva de portugueses, de dirigentes associativos, ex-dirigentes associativos, e pronto, e viemos por aí abaixo, apanhámos 2 autocarros, apanhámos 3 equipas de motoristas. Posso dizer que a experiência é inesquecível, para contar até sempre. Fizemos uma primeira paragem em Bruxelas, só para vos dizer que demorámos 5 horas a fazer 300 km, praticamente, entre Paris e Bruxelas, porque os nossos condutores não sabiam ler o GPS e, portanto, estivemos algo perdidos, alguns no centro da Europa. Depois, em Paris, fomos ter a Charles de Gaulle ao aeroporto, um aeroporto completamente deserto. Não estava ninguém no aeroporto e nessa altura estivemos à procura da equipa de condutores que ia substituir a primeira. A primeira equipa formada por 3 espanhóis, a segunda equipa formada por um espanhol de Jerez la Frontera e um marroquino, por sinal bastante, eu direi, o marroquino bastante irascível. O espanhol revelou-se bastante amistoso e conciliador ao longo da viagem e acabámos em abraços. Nós estivemos perdidos em Paris durante mais de 1 hora, só para sair do Charles de Gaulle. Não conseguíamos sair, eles por isso simplesmente perderam-se e não sabiam onde é que seguir o caminho do GPS, enganaram-se constantemente e quem se enganou foi o nosso amigo marroquino. Depois seguimos já de madrugada, não conseguimos jantar, parámos numa área, todas as áreas de serviço estavam encerradas, os seus restaurantes. Comemos uma Santos por volta da meia-noite, meio caminho entre Paris e Bordeaux, dormimos, chegámos ao País Basco já de manhã. Então aí no País Basco voltámos a perder, porque os condutores iam ser substituídos por uma outra equipa e por um outro carro. Éramos para ir ter a Bilbao, pois bem, o marroquino não deu com Bilbao, fomos ter a Vitória. Fomos ter a capital do País Basco, uma visita até Vitória, deu para tomar um pequeno almoço, e então chegou aquela equipa que se revelaria mais profissional de todas, num autocarro com estofos bem mais agradáveis, dois senhores já com os seus 40 e muitos anos, profissionais, espanhóis, que nos conduziram então até aqui esta morada final. São 27 horas, eu ainda tenho mais 2 horas e meia, mais ou menos, até Lisboa, e muitas histórias para contar. Eu fui contando durante o Facebook, na minha página do Facebook, eu fui contando algumas das nossas peripécias. Aqui, só para vos dizer, acho que a maior parte das pessoas estavam contentes com o resultado do Benfica, festejaram os gols do Benfica, alguns ficaram menos contentes. E aqui também nos dividimos, porque alguns de nós apanharam o comboio para o Porto, havia pessoas do Porto, outros vão de autocarro para Lisboa, há pessoas dos Açores, há pessoas de Cabo Verde, que ainda não sabem se vão chegar a casa, portanto a dúvida é essa, amanhã tem voo ou talvez não. Pronto, eu acho que é brevemente aquilo que se passou.
elucidei mais ou menos a minha odisseia desde Bruxelas até aqui Portugal, apanhado por esta ira vulcânica dos irlandeses que nos deixou todos em terra. Filipe, isso dava com certeza uma grande reportagem e terás com certeza muitas histórias para contar, mas o mais importante é que chegues a salvo e muito em breve aqui a Lisboa e com certeza para a semana já estarás aqui neste espaço que é teu. Boa viagem, Filipe. Muito obrigado, Lara. Bom, vamos começar precisamente por esta nuvem vulcânica. Isto causou um grande transtorno a muita gente. O que é que acontece aqui? Há alguma fragilidade nas ligações europeias? Ninguém está preparado para uma catástrofe desta dimensão? Como é que isto se contorna? Acho que é a pena começarmos pelo Filipe. Quer dizer, eu não sou de intrigas, mas parece-me um bocado suspeito ligar-lhe para Bruxelas, ele atender em Aveiro, para falar dos abraços que deu aos motoristas dos autocarros. Quer dizer, é um bocadinho inexplicável aquilo que aconteceu. Mas num outro tom, talvez lembrar que 6 meses depois a Islândia finalmente conseguiu dar outra vez prejuízo à Europa toda. Pararam as ligações aéreas e isto virou uma espécie de interrail. No meio disto tudo, a história mais engraçada de todas é que o nosso ex-ministro Luís Filipe Pereira, que parece que apanhou um táxi de Praga para Roma e apanhou um avião daí para os Estados Unidos da América para ir assistir a uma inauguração de uma fábrica. Ele agora trabalha para uma empresa privada, mas ainda deve estar habituado a lidar com os recursos do Estado, de maneira que esta história do táxi de Praga para Roma... essa viagem deve ter ficado barata, com certeza. Deve ter sido. Eu, por acaso, tenho alguma curiosidade em saber se o taxímetro aguenta com os números. Acho que aguenta. Aguenta. O John Cleese, dos Monty Python, pagou 3.800 euros de Oslo para uma cidade, acho que salvo eu, para Bruxelas, portanto acho que aguenta. E o nosso ex-ministro, não podia ficar atrás, acho não é? Evidentemente. Euros. Ficou mais barato, ficou mais em conta. Mas ele tem menos graça, não é? Pois. Está explicado que tem menos graça. Não, aliás, devia... Eu acho que devíamos começar esta conversa pronunciando o nome do vulcão. Eu não o consigo pronunciar. E acho que o grande problema começa por aí. Quando a gente não consegue dar nome às coisas, não percebe. Ao vulcão da Islândia. Ninguém diz sim, muito mais do que isso, não é? Sim, por prudência, não é? E todos os pivôs de televisão costumam fazer, não é? O vulcão na Islândia. O vulcão na Islândia. Noutras circunstâncias diriam o nome, de facto. Não é filho único, não é? Pois, o problema é que quando o irmão gêmeo, se porventura acordar também, deve ter um nome igualmente semelhante e, portanto, o primeiro vulcão, o segundo vulcão da Islândia vai ser um bocadinho mais complicado. Acho que o encanto das viagens de carroça vai ser novamente apreciado. Não, eu acho que a questão séria aqui é que, de facto, nós temos uma civilização que achamos que é sólida, mas que está, de facto, construída sobre alicerces que são frágeis. E um desastre desta magnitude, e é preciso não esquecer que, segundo dizem os especialistas, este vulcão, no século XIX, teve uma erupção que durou mais de um ano, tem influências muito grandes na nossa vida. E provavelmente todas as frotas e companhias aéreas da Europa vão sofrer muito para além deste vulcão. E ninguém pensou nisso, pois não, Miguel? Se de repente esta erupção durar por tempo indeterminado, o que é que acontece às companhias aéreas? Como é que se contorna a questão? Ninguém sabe muito bem o que é que acontece a partir daqui. Eu não faço ideia do que é que vai acontecer, mas eu acho que o ponto principal é aquele que o Nuno enunciou. A nossa civilização, à falta de melhor palavra, depende as nossas práticas e aquilo que nós fazemos das nossas vidas, sobretudo no Ocidente, depende de previsibilidade e de regularidade. E quando acontece uma coisa destas, essa previsibilidade, essa regularidade desaparecem e nós sentimos todos um pouco perdidos. Noutras estruturas civilizacionais, o que aconteceria era que as pessoas simplesmente resignariam às práticas que já tinham de qualquer maneira, mas nós estamos habituados a controlar o nosso destino. É esse o grande sonho do homem moderno, é controlar o seu próprio destino. De vez em quando aparecem estas coisas, põe-se um pouco em causa. Isto faz lembrar um bocadinho aqueles cenários dos filmes catastrofistas, não é? Apocalípticos, que não por acaso têm uma audiência imensa no mundo ocidental. As pessoas parece que retiram um certo prazer ao confrontar os seus medos, desde que esteja no lugar do espectador, no cinema, confortáveis. Quando o filme acaba, podem ir para casa e retomar o seu ritmo normal. Agora, quando nós experimentamos isto... Mas esses filmes costumam ter final feliz e parece-me que... Os últimos já não têm. Desde há 5 anos para cá, os filmes apocalípticos têm sempre um final... Mesmo que a nuvem se dissipasse hoje, se multiplicarmos todos estes dias por 146 milhões de euros de prejuízo diário, sem contabilizar os prejuízos pessoais que seguramente muita gente terá tido, e mesmo descontando os ganhos dos comboios, da hotelaria, por aí adiante, acho que o estrago já está feito.
E, de facto, era como diziam, a Islândia finalmente consegue, e desta vez com muito mais fulgor, com requintes de malvadez, mexer à diziam que eram gente fria, não é? Mas eu acho que há algumas medidas que podem surgir desta crise. Por exemplo... Os aviões a hélice. Não, a Comissão Europeia queixa-se que não vai poder reunir. Mas porquê que não reúnem por teleconferência? Se calhar é muito mais barato para os bolsos do contribuinte e escusam de viajar e a solução, digamos, fica resolvida a questão. Quer dizer, há algumas questões que podiam ser reequacionadas perante esta crise. E, sobretudo, a dependência do transporte aéreo. Quer dizer, enfim, não sou a favor de Mário Lino, mas, se calhar, os comboios têm alguma razão de existir. Daria algum jeito nesta situação. Só um vulcão me permite dizer bem do Mário Lino. Não, mas é engraçado, pegando naquilo que diziam, que de facto o homem moderno é extremamente independente e é extremamente evoluído, mas depois acaba por estar dependente das coisas mais frágeis. Dá quase a ideia que quando saímos de casa e nos esquecemos do telemóvel dentro de casa, parece que andamos despidos o dia inteiro. Mas o dia passa a mesma. Eu não sou tão... eu não sou apocalíptico. Ou seja, o problema é um problema de rotinas. Portanto, estamos todos rotinados a fazer as coisas da mesma maneira. O Sr. Presidente da República alugou um autocarro, o ex-ministro alugou um táxi e as coisas convencido que ele fugiria de bicicleta só para não haver o Václav Klaus. Se necessário. Eles estavam um pouco cansados dos 5%, dos 8%. Mas é uma questão de rotinas. De resto, esta crise até teve outra grande vantagem, que tivemos a chanceler alemã cá em Lisboa durante mais umas horas do que era previsto. Foi pena ela não ter tomado de assalto o poder. Mas, enfim. E a boleia de Cavaco Silva e Ana Jorge? Exatamente. Tudo isso são coisas históricas. Fechar no mesmo autocarro jornalistas, os senhores do PSI 20, não é? E o Presidente da República, quer dizer, foi o José Sócrates. Permite-me corrigir, o Presidente da República não viajou nos autocarros, nem viajou com essa comitiva. Viajou num carro com meia hora de avanço sempre. Mas, quer dizer, já é uma medida de igualdade social obrigar os empresários a saberem o que é um autocarro. E a viajarem com os jornalistas. Portanto, é útil, é capaz de ser útil. Sim, vão ver a vida das pessoas de outros olhos. De outra maneira. Há autocarros. Houve um que estava na televisão a dizer assim, comi uma sanduíche. Ele olhava aquilo com um objeto estranho. Eu nem sei se ele abria o plástico da mesma maneira. Depois foram servidos kits de alimentação. Era este o descritivo, kits de alimentação, num piquenique. Portanto, tivemos 3 autocarros com jornalistas, empresários, convidados da comitiva presidencial, num piquenique. É histórico, no fundo é histórico. E todas as pessoas que de alguma maneira foram penalizadas por esta situação, com certeza ficarão com muitas histórias para contar. O Filipe Caetano, por exemplo, os seus motoristas. Quer dizer, o Filipe Caetano teve imensas alegrias à conta dos motoristas. Como é que ele se vai poder esquecer do vulcão da Islândia? Mas ainda está ligeiramente aflito com a vitória ou não do Benfica. Portanto, parece que no meio de uma catástrofe tão grande, as pessoas ainda estão... A vitória do Benfica é outra catástrofe, toda coisa. Eu próprio estou preocupada com a vitória do Benfica. Aliás, eu peço desculpa por interromper, mas de facto, avaliando aqui a reação dos nossos assistentes, exato, 3-1 parece que é o resultado. Não sei se me conseguem indicar quem é que marcou o golo do Benfica. Bom, já vamos... Sejam generosos, o Ruben Amorim. Foi o Ruben Amorim. Bem, voltando, portanto, o Filipe Caetano, a 2 horas praticamente de chegar a Lisboa, deve estar também a festejar este golo de Ruben Amorim. A nuvem chega ou não a Portugal? Há quem diga que não, mas hoje à noite parece que vai estar aqui bem perto em Espanha. O que é que acontece se de repente tivermos nos nossos céus a nuvem vulcânica? Acontece aquilo que aconteceu, à semelhança quando se via no Algarve uma onda gigante, que toda a gente correu para perto da praia para ver de perto. O que é que aconteceria aqui em Portugal se de repente olhássemos para os céus e estivesse tudo cinzento? As pessoas saíam à rua também, na vossa opinião, para ver? Acho que não. Eu acho que não. Aliás, a nuvem está a uma altitude tal que não sei se é visível assim a olho nu. As imagens, pelo menos, são... Bem, eu quando estava no Algarve na altura do tsunami fui para a praia porque ficou de repente vazia, foi bastante agradável. Não houve tsunami. Mas aparentemente a nuvem já terá chegado ao nosso espaço aéreo ali marginalmente nos Açores, portanto, não sei. As previsões dos meteorologistas diziam sempre que não chegava à Península Ibérica. A Espanha já fechou, já estão 7 aeroportos fechados. Exatamente. Pelo que me parece, portanto... Mas reabriram agora, aliás reabriram 6 na Alemanha, e reabriram os aeroportos de Espanha. E há uma queixa da Lufthansa dizendo ao governo alemão que deveriam ter feito simulações sem ser por computador e porque eles fizeram testes com 8 ou 9 aviões e eles circularam. Agora, a verdade é que o facto de circularem 8 com segurança não significa que houvesse um que caísse. Bastava um avião cair para que
enfim, todas estas precauções fossem precauções necessárias. Nós temos uma sociedade de risco em que temos que calcular as coisas pelo risco de acontecerem e não pela certeza de acontecer. Isso na energia atómica como na circulação dos aviões. Muito bem, vamos passar para outro tema, ficando aqui nas redondezas de que é luz de baixo, o caso de Tagus Park. Eu estava-me a lembrar que o Ministério Público parece não constituir o arguido Luís Figo. Enfim, todo este episódio é qualquer coisa que um adepto do Barcelona podia explicar, não é? A história do Peseter. E cada vez que vejo notícias sobre o caso Tagus Park, lembro sempre da história do Peseter. A moeda mudou, mas o sucesso de Luís Figo continua o mesmo. Há aqui uma coisa estranha, que é termos ver como constituído arguido um administrador da PT e ficar o caso por aqui. Mas isto do ponto de vista da justiça. Porque do ponto de vista público já são muito poucas as pessoas que acreditam sequer que o José Sócrates estava a falar a verdade quando dizia que não sabia de nada. Portanto, tudo isto não há consequência, até porque não há ninguém hoje em dia que peça consequência para o caso. Eu acho que ele mantém uma tradição filosófica que é o só sei que nada sei. Mas e o Luís Figo não sabia o que é que estava a fazer? Não, pelo visto não sabia, tinha o direito de não saber que os dinheiros eram públicos, o que é outra conversa. É um mistério para mim, como é que aliás, eu poderia não saber? como assinou vários contratos com vários clubes ao mesmo tempo, que explica que isso nunca foi amassada para... Ou seja, faz jus à fama que os futebolistas têm, no fundo. Exatamente, dá um mau nome aos futebolistas. Aquilo que me parece mais escandaloso, todo o caso me parece escandaloso, mas há um pormenor do caso que eu li no Sol, que a ser verdade me parece absolutamente indigno, que foi encomendada uma sondagem paga por uma empresa pública e, portanto, da maioria de capitais públicos, portanto, paga na prática pelos contribuintes, uma sondagem que avaliava a popularidade das seguintes pessoas: Luís Figo, Mourinho, coisa que me parece normal para uma publicidade de uma empresa, mas depois Joana Amaral Dias, Carolina do Patrocínio e Inês de Medeiros. E a amostragem da sondagem foi feita com base em quê? Os resultados das eleições de 2005. O que é que interessa a Tagus Park? Quem votou X ou quem votou Y? Quer dizer, supostamente essa empresa devia dirigir-se a todo o público. Portanto, há aqui a ser verdade a acusação que faz o Ministério Público, há um evidente e grave desvio de dinheiros públicos para interesses privados. Claro que percebi que encomendaram a sondagem à Aximage e não à Euroexpansão, mas isso é um pormenor que eu percebi que queriam saber, enfim, os resultados. Mas a sucessão destes casos a mim preocupa-me bastante, porque é uma espécie de indicação de como nós, sociedade portuguesa, nos vamos afundando num regime político ou económico ou partidário profundamente decadente e corrupto. Porque, reparem, aqui o que se passa é que os partidos políticos, e nomeadamente aqui neste caso em particular um dos partidos políticos, aquele que teve mais tempo no poder nos últimos anos, assalta os recursos do Estado, as instituições do Estado, a estrutura do Estado, para depois penetrar, neste caso não é assim, mas noutros casos tem sido, para depois penetrar aquilo que nós até consideramos que está separado do Estado, que são as instituições privadas, as empresas, etc. Por isso, o que nós temos aqui é um processo de colonização do Estado por parte dos partidos políticos que depois corrompe a sociedade portuguesa até ao canto mais ínfimo. E, já para não falar nos aspectos mais propriamente políticos e morais, as pessoas têm de perceber que isto tem sido uma das causas do nosso empobrecimento nos últimos anos. Não há economia que consiga libertar os recursos numa afetação racional e produtiva dos mesmos quando os critérios de mobilização dos dinheiros públicos e privados corresponde a interesses puramente partidários. Mas digamos que isso não é um problema exclusivamente do Partido Socialista. Isto não, é um bloco central de interesses e há um conjunto de empresas privadas que vive à sombra do Estado. Claro, mas eu que vive de ajustes diretos e vive de dinheiro e de uma espécie de capitalismo que não é necessário risco. Está aqui o contribuinte para pagar os prejuízos e os lucros são para nós. Talvez estejamos na hora de ver os contribuintes reagirem, não é? Nós concordamos que são os partidos no plural. Agora, social já. Também não há são os contribuintes que escolhem os partidos que estão no poder. Que seja o PS, seja o PSD, tenha sido o PS que tenha colhido
a maioria dos votos nos últimos anos ou não. E, portanto, eu acho muito engraçados estes discursos sobre como os políticos e os partidos políticos corrompem a sociedade. Mas tu não viste falar da inteligência dos eleitores, não é? Não. Essa ideia peregrina, eu não ouvi ninguém que a a falar da maioria tem inteligência. sempre razão, é uma ideia simpática, mas infelizmente nem sempre eu, se verifica. enquanto eleitora, não me considero burra, enquanto eleitor também não te considero burra, enfim, não considero desinteligente ninguém que esteja nesta mesa e são todos eleitores. Meus senhores, mas infelizmente o tempo passa mesmo a correr. Eu vou pegar nisso que dizes, Marta, pegando nos políticos e nos eleitores, vamos avançar já para o terceiro tema, candidatura de Manuel Alegre. Tinha que sair-me a mim na rifa, claro. Bem, quem era o candidato que tu querias? O candidato que eu queria e que eu quero... É o Fernando Nobre. Não é o Fernando Nobre, mas também não é o Manuel Alegre. Luís Filipe Vieira? E o candidato que a larga maioria do Partido Socialista quer, na minha opinião, não vincula mais ninguém, também não é Manuel Alegre. Temos ouvido nos últimos dias, esta semana, hoje, o Presidente do Governo Regional dos Açores dizer que, obviamente, o candidato do PS devia ser o Manuel Alegre. Não é assim tão óbvio. A expressão mais deliciosa que vi de socialistas conhecidos a respeito desta matéria foi o António Costa, que com um sorriso de ironia e algum maquiavelismo à mistura dizia, bem, a família política do Manuel Alegre é a família socialista, então ele que a reconquiste e depois tudo será muito mais fácil. Portanto, até ver, Manuel Alegre é o candidato do Bloco de Esquerda. Não é o candidato do PCP. O sonho da união da esquerda que Manuel Alegre andou a profetizar não se cumpriu até agora. No final das contas, eu acho que o PS vai apoiar Manuel Alegre. Mas o PS, o Partido Socialista, há inúmeros militantes socialistas que não apoiarão Manuel Alegre. Há vozes eu não apoiarei Manuel Alegre em qualquer circunstância. O PS apoiou um candidato nas eleições anteriores que teve menos votos do PS do que Manuel Alegre, mas esse é um pormenor. Para mim, que não simpatizo propriamente com o Manuel Alegre, mas é um pormenor. Isso é um pormenor, talvez, quantitativo. Eu prefiro os qualitativos. E nessa questão do apoio à candidatura de Manuel Alegre, há aqui algumas implicações ou não depois nas relações com Cavaco Silva? Eu sou de direita, conservador, católico e monárquico. E, portanto, existe o meu voto entre Fernando Nobre e Manuel Alegre. Porque os dois representam muito bem essa ala. Tanto Fernando Nobre, monárquico assumido, como Manuel Alegre, poeta, homem de cultura, gosta de caça, vinho, portanto, um verdadeiro Marialva. Portanto, representa muito bem essa ala. Eu tenho a impressão que falta aqui uma nota, que é dar os parabéns a Francisco Louçã, porque teve olho, mais do que toda a gente, antes do tempo, não é? E conseguiu pôr o PS nesta situação magnífica que é não pode apoiar o seu candidato, porque o candidato passou a ser do Bloco de Esquerda. Isto, Francisco Louçã teve a apadrinhar, a dar ternura, miminho a Manuel Alegre durante todo este tempo, exatamente para deixar o PS agora nesta posição complicada que é não podem votar no seu candidato natural. De qualquer maneira, vamos descobrir agora uma coisa... Podemos, calma. Podem, com certeza, Pode mas sempre ou engolem um Nobre ou então engolem um Alegre, tudo aquilo vai ser sempre muito complicado, não é? E Jaime Gama queria ser candidato, depois mandaram-me retirar, quer dizer, tudo isto vai ser muito complicado e Cavaco Silva, de facto, tem as eleições presidenciais garantidas, quer queira, quer não queira, a não ser que descubram outras escutas no Palácio do Belém, que eu duvido, acho que parece-me que Belém tem estado mais calma, parece-me que tem as eleições presidenciais garantidas com esta magistral cartada de Francisco Louçã que falta a ganhar. Miguel? Eu acho que Manuel Alegre pôs José Sócrates diante de uma escolha impossível, porque Sócrates não pode deixar de apoiar Alegre, quer dizer, ele não tem alternativa. Mas, ao mesmo tempo, Sócrates, que está a tentar ganhar tempo, sabe perfeitamente que esse apoio a Alegre põe em causa muito daquilo que ele quis conquistar nos últimos anos. Em primeiro lugar, a Sócrates irá custar muito fazer campanha ao lado de Francisco Louçã, sabendo o que nós sabemos da relação entre os dois, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista político. Exato. E ao mesmo tempo, Sócrates sabe, e todos os socialistas sabem, os socialistas que estão mais próximos de Sócrates sabem que Manuel Alegre, Presidente da República, obrigaria o Partido Socialista a realinhar à esquerda, provavelmente de uma forma radical, e isso poria em causa todas estas conquistas políticas que o PS fez nos últimos 15 anos, a começar com António Guterres. Por isso, esta jogada do PS apoiar Alegre tem custos políticos a prazo muito elevados. E Sócrates sabe disso perfeitamente. Como? E tem vantagens. No seguinte sentido, porque, como disse o Rodrigo, dificilmente um Presidente da República que está no poder, a menos que seja apanhado, enfim, em flagrante delito, algum crime bastante grave e vistoso, não ganha umas eleições. E, portanto, o apoiar o Manuel Alegre é fazer uma imagem de esquerda
do Partido Socialista, quando na prática está a fazer o plano de estabilidade e crescimento e está a governar à direita. Portanto e vai ter que o apoiar, porque o contrário seria impossível. Isso é verdade. Digamos, a crise do PS, caso não apoiasse Alegre e criasse um outro candidato que perdesse com Alegre, significava uma ruptura posteriormente às eleições e significava uma derrota política ainda maior. Portanto, eu, à primeira vista, estaria tentado em concordar contigo, mas é que neste momento estamos diante de contradições que são demasiado flagrantes. Manuel Alegre agora teve aquela tirada a tentar recordar a Jorge Sampaio que há mais vida para além do PEC. Isto coloca o governo de Sócrates numa situação mais que embaraçosa, porque neste momento este governo é só o PEC, joga aqui a sua sobrevivência. Não podemos ter ilusões. Se vai apoiar um candidato que está a pôr radicalmente em causa o PEC, numa tirada que, de resto, do ponto de vista político, não faz qualquer sentido. E, aliás, na tirada na altura de Jorge Sampaio já foi infeliz e agora, nos tempos que correm, esta tirada de Manuel Alegre é duplamente infeliz. Faz algum sentido num candidato de esquerda, porque o PEC, quer dizer, não é indiscutível. É indiscutível a nossa crise. A resolução dessa crise e as suas soluções não é indiscutível, nomeadamente a totalidade das privatizações de empresas lucrativas e entregues ao setor privado, como foram entregues as anteriores. Claro, mas é normal que um candidato de esquerda possa dizer isso. Agora, eu acho que depois não pode pedir o apoio do Primeiro-Ministro que patrocina esse PEC. Eu acho que vocês estão a reduzir sorriso do Nuno a dizer isso. Não, mas eu não vou... O Miguel está a reduzir muitíssimo as divergências entre o PS e Manuel Alegre. À questão do PEC. Mesmo a relação entre José Sócrates e Manuel Alegre, ao PEC e a este momento, são questões que existem há muito tempo, vêm de trás. O José Sócrates não é socialista e o Manuel Alegre é, por isso é que há aquela divergência. Não, eu pensei que tinhas dito que era social-democrata ou coisa parecida, como o Maria Alva que eu descreveste. Disse que era social Maria Alva, o Manuel Alegre, mas é socialista, é um socialista verdadeiro. Mas eu, por acaso, tenho uma curiosidade em relação ao teu partido, Rodrigo, que é saber com que intensidade e amor apoiam o professor Cavaco Silva. Eu sou monárquico, disse logo no princípio, eu tenho desculpa para não falar sobre o assunto. Para a semana, com certeza, vamos continuar a discutir estas e outras questões. Vamos agora dedicar os últimos minutos deste espaço, obviamente, à vossa sugestão de blogs, não é assim? Eu tenho uma primeira do blog da Marta Rebelo, mas não é um texto da Marta Rebelo, é um texto da Mónica Pinheiro, se não estou em erro com o nome. É um belíssimo texto sobre a laicidade e a tolerância de ponto, um texto que nos faz regressar ao passado, ao século XIX, quando enfim, passionárias atacavam as ruas, atacavam os padres nas ruas. É um bocadinho o regresso a essa época. E faz-nos lembrar que, para além da tolerância de ponto, temos agora um fenómeno novo que é a intolerância papal, que é o Papa não pode vir a Portugal. Meu Deus, que nos vai converter a todos. Espero que isto passe rapidamente e que voltemos à normalidade democrática. Marta. Bem, curiosamente, por estranho que pareça, eu e o Rodrigo, volta ou não volta, encontramos pontos em comum. E eu também escolhi um post sobre a questão da tolerância de ponto. Não do meu blog, nem do blog do Rodrigo, mas do Jugular do Miguel Valde-Almeida, onde não há perigo de ninguém atacar o Papa, simplesmente questiona-se a validade da tolerância de ponto. Contra mim falo mais uma vez, calham-me neste programa, calha-me, enfim, a fava. O primeiro-ministro, José Sócrates, dizia na cerimónia dos 25 anos da Mesquita de Lisboa o seguinte, foi há semanas. Temos que acelerar, um princípio Marta, fundamental na ação do Governo é o respeito absoluto pela liberdade religiosa e pela neutralidade do Estado face à crença religiosa de cada cidadão. Eu não tenho absolutamente nada contra a vinda do Papa ou qualquer líder religioso a Portugal. O que me choca é, de facto, a tolerância de ponto. Eu vou tentar dar aulas na Faculdade de Direito como boa funcionária pública, mas seguramente não vou conseguir porque os senhores contínuos seguramente não estão lá e duvido que estejam a ouvir o Papa. Estamos mesmo praticamente a terminar. Miguel. A minha sugestão é para um texto do Ricardo Reis num blog, que é um blog português, mas é escrito em inglês, que se chama The Portuguese Economy. E é um pouco sobre aquele tema que eu estava a tentar abordar há pouco, a propósito do assunto do Tagus Park. Sei que o Nuno tem a mesma sugestão, provavelmente nós temos interpretações muito diferentes do texto. Aquilo a que há pouco o Nuno chamou, que nós vivemos num regime de capitalismo sem risco, eu por acaso diria exatamente o contrário. Nós vivemos num regime socialista que tem vergonha de se assumir enquanto tal, que sabe que é insustentável enquanto tal, e então encontrou uma maneira de fugir à sua própria falência através destes esquemas ínvios. Mas provavelmente o Nuno tem uma interpretação diferente do texto. Nuno.
Eu limitei-me, enfim, eu acho o texto muito interessante e acho bastante interessante os blogs da economia em geral, este e outros de sinais contrários, caso o Adrés Bicicletas, e o que eu acho interessante aqui é ele dizer que a nossa falta de competitividade tem que ver com o facto de haver, no fundo, ele associa às privatizações, dizendo que há as privatizações, privatizaram um monopólio estatal para um monopólio privado, sem risco, cooptaram a classe política e, tendo cooptado a classe política, também tornaram mansos os reguladores, o que fez que nunca houve competitividade. O que tem que ver também com antes do 25 de Abril, com a lei do condicionamento industrial. No fundo, nós nunca escolhemos um regime onde houvesse essa competitividade e, na prática, houvesse o setor público, o setor privado a funcionar com a independência. Muito bem, agradeço a presença dos 4 neste espaço. Para a semana já estarão com certeza com o Filipe Caetano. Dizer também, para descansar a Marta, que o Benfica ganhou por 3-2. Mais logo, aqui no TV 24, vamos ter entre as 11, aliás, às 10 e meia-noite, assim é que é, o rescaldo da jornada 27. Para já as notícias são atualizadas, já a seguir, quando forem 8 da noite. Até já.